Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Wenning, sou perito criminal aqui do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul e também sou mentor aqui na plataforma do Mapa Concurso. Bom, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês algumas dicas de estudo, né, do tópico de ligações químicas, para vocês que estudam para concurso público, né, que tem, né, esse tópico no edital, principalmente aí vocês dos cursos de Química, Engenharia Química e Farmácia, tá? Esse tópico é bastante cobrado nas provas de concurso público, né, justamente porque é um tópico que envolve muitos subtópicos, né, e ele é de extrema importância também para entender alguns fenômenos e também serve de base para alguns outros tópicos ao longo do conteúdo programático de vocês, tá? Então, é um tópico que merece a sua atenção, tem que estudar bastante ele e tentar se esforçar ao máximo para obter um bom entendimento desse tópico. Bom, dentre os assuntos, né, os subtópicos que tem nesse conteúdo, né, a gente pode destacar primeiramente saber, né, as diferenças entre os tipos de ligações, né? Então a gente sabe que existem alguns tipos de ligações, então a gente precisa levar em considerações quais são as diferenças, né? O que difere uma ligação da outra, né? Então a gente pode também considerar a energia necessária, né, para o rompimento dessas ligações químicas. A gente sabe que para romper uma ligação química a gente precisa absorver energia. Algumas ligações elas vão ser mais fortes, outras vão ser mais fracas, dependendo do tipo de ligação. Então isso é fundamental, né? Principalmente depois em química orgânica, por exemplo, né, nas quebras dessas ligações, né, para gerar outros produtos, né, a reação entre duas substâncias gerando algum produto. Então, é super interessante o conhecimento desse aspecto. Também, a gente precisa saber as características das substâncias, né, ou dos elementos envolvidos nessas ligações químicas, né, e quando isso ocorre. Então, por exemplo, uma ligação iônica, né, sempre vai ocorrer com um metal e um não metal, né, por exemplo, o NaCl, que é o cloreto de sódio, o sódio é um metal e o cloreto é um não metal, né. Então, é interessante saber qual tipo de elemento químico, né, as características desses elementos que fazem essas ligações químicas. E claro, né, então quando um elemento é formado, quando essa ligação química é realizada, a formação de uma substância química na qual existe algumas propriedades físico-químicas dessa substância, né, advém muito do tipo de ligação química que nós temos nessa molécula, tá? Bom, como eu falei para vocês, existem alguns tipos de ligações. A gente pode citar, então, a ligação iônica, covalente e metálica, que são as principais, né? Então, a gente precisa saber as características das substâncias com um determinado tipo de ligação predominante, né? Então, quais são as características, né? Por exemplo, ponto de fusão de uma molécula que tem ligação iônica e de uma molécula que tem ligação covalente. Qual seria o maior ponto de ebulição entre essas duas moléculas? Então, saber avaliar essas características físico-químicas, né? Das substâncias que têm esses tipos de ligação química. Depois, a gente precisa entender e diferenciar muito bem, né, o que seria uma ligação polar ou uma ligação apolar de uma molécula polar e de uma molécula apolar, tá? São conceitos bem distintos, né? Muita gente confunde, tu tem que tomar muito cuidado, né? Então, quando a gente tem uma ligação química, a gente só vai avaliar os dois elementos químicos que fazem parte daquela ligação. Se há uma diferença, né, de eletronegatividade ali, a gente pode dizer que essa ligação é polar. Se for, né, não existir a diferença de eletronegatividade, então essa ligação vai ser apolar. Diferentemente, né, quando a gente for analisar uma molécula, né, então a gente tem que ver ali o momento de dipolo dela, tá? Então isso que vai caracterizar se ela vai ser uma molécula polar ou uma molécula apolar. Bom, essa polaridade, né, vai influenciar na solubilidade desses compostos, né? Então, como a polaridade dela vai influenciar na solubilidade. Então, por exemplo, uma substância polar ela vai se dissolver em uma outra substância polar, né? Ou uma polar dissolve uma substância apolar. Até que grau isso aí a gente pode né, conseguir prever a solubilidade dessas substâncias químicas, tá? Então, o impacto, né? Saber o impacto que a polaridade tem na solubilidade dos compostos. Também precisamos ficar ligados em algumas interações químicas, né, entre as moléculas, né, por exemplo, as características das ligações de hidrogênio, tá? Então, é uma interação química intermolecular, né? Então, o que ocorre, né?
nesse tipo de ligação, né? A ligação de hidrogênio. Tá? A gente não pode confundir a ligação de hidrogênio com um tipo de ligação química, não é, né? Na realidade, é uma interação química, né? Bom, saber predizer qual a geometria da molécula e a hibridização dela, né? Então, saber quais são as principais geometrias que nós temos. Aqui eu cito a linear, a angular, tetraédrica, trigonal plana e a piramidal, né? E saber a hibridização de cada elemento químico que está constituído ali na molécula, né? Então, por exemplo, geralmente é do carbono ou do oxigênio, do nitrogênio, né? CSP, SP2, SP3, né? Saber avaliar qual é essa hibridização. Bom, além disso, né, para fazer a geometria da molécula, muitas vezes a gente precisa passar pela estrutura de Lewis, né? Então, saber fazer a estrutura de Lewis e conseguir predizer qual é a geometria daquela molécula. Além disso, o cálculo de carga formal também é interessante, saber, né, quais substâncias podem ter o fenômeno de ressonância e também saber os ângulos de ligações químicas envolvidas naquela molécula, né? E, claro, não por último, mas não menos importante, né, saber um pouquinho das teorias que explicam as ligações químicas, né? Então, as diferenças entre as teorias, o que uma trouxe de novo em relação à teoria anterior, né? E as limitações de cada uma delas. Né? A gente pode citar alguns tipos de teorias, que seriam a teoria de pulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, a teoria da ligação de valência, a teoria dos orbitais moleculares e também a teoria do campo cristalino e, por fim, a teoria do campo ligante. Tá? Então, essas são as principais teorias que explicam as ligações químicas, claro, de uma maneira mais aprofundada, né? É cobrado ali na matéria de química, né? Principalmente na parte de química inorgânica. Tá? Então, vale a pena também se aprofundar um pouquinho nessas teorias. Tá? Bom, o vídeo de hoje seria isso, falar um pouquinho, então, o que você deve saber sobre os tópicos de ligações químicas, o que priorizar no estudo desse tópico, né? E depois de ter estudado muito bem esse conteúdo, né, vale muito a pena exercitar e ver, né, os conhecimentos adquiridos. Vocês conseguiram entender muito bem aí o conteúdo estudado de ligações químicas, certo? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem, curtam o vídeo e até um próximo vídeo, tá? Muito obrigado e tchau, tchau.